Tá ok? Valeu, Gabriela. Então, pessoal, rapidamente, é só para ter uma noção aqui de onde vocês estão falando, que aí é bom para mim para saber, até para entender qual é o alcance aí da live. O Yuri, já sei de onde está falando, do Paraná, né? Exatamente, Londrina, Belém, Vitória. Até agora eu conheço todos os lugares. Belém, Londrina, Vitória, Fortaleza. Estou falando de Fortaleza, me mudei para cá agora. Rio Verde, Goiás. Não conheço Goiás. Rio Verde, conheço Goiânia. Leonardo Dias, de Fortaleza. Ah, bacana. Ó, como eu falei, mais 50 pessoas se inscreveram mais até agora, apareceram 11. Mas vamos lá. Eu vou apertar aqui o ao vivo no Instagram, tá bom? E lá o pessoal não vai conseguir ver os slides, algumas menos. Aqui a gente vai conseguir conversar melhor, tá bom? Aqui pela plataforma. Tem umas funcionalidades aqui bem legais que eu quero mostrar para vocês também, que facilita a transmissão do nosso assunto. Teresina, a minha terra, Teresina. Então, só para colocar todo mundo na mesma vibe aqui, saber do que vai se tratar, o tema é bem claro, mas eu vou falar aqui sobre a minha preparação para o cargo de AFT. Eu sou auditor fiscal do trabalho desde 2010 e fiz uma preparação durante o ano de 2009, um pouquinho antes e até um pouquinho depois de 2009. Então, vai ser esse o papo aqui que nós vamos ter. Como foi essa preparação, tá bom? Tá ok? Áudio bom, vídeo bom. Podemos começar? Ficar falando de lado aqui é um pouco chato, né? Mas vamos lá. Bem, meu nome é Ronieri Miranda, sou auditor fiscal, como eu falei, desde 2010, mas antes disso, vim estudando para concurso por muitos anos mesmo. Em 2010, eu acho que eu já estava mais ou menos com 10 anos estudando para concurso. E aí, naquele esquema, né, de reprovar, passar em uns, reprovar de novo, passar em outros. Então, passei pela Prefeitura Municipal de Teresina, passei para a AGU como administrador, a AGU foi em 2007, Codevas como técnico também, INCRA como analista, e passei em outros cargos também, TJ do Maranhão, mas não assumi, Correios também passei, não assumi, mais ou menos umas 10 aprovações, e minha última aprovação foi para auditor fiscal do trabalho, isso em 2010, e é o cargo que eu ocupo até o momento. Tá ok? Minha primeira lotação foi em Imperatriz do Maranhão. Lá passei 2 anos e pouquinho, 2 anos e meio. E depois disso, eu passei num processo seletivo interno e passei 4 anos e pouco na corregedoria. Agora, fui transferido aqui para Fortaleza e vou voltar a exercer a atividade de fiscalização. Milene, eu sou formado em administração e fiz contabilidade um tempo, passei para informática um tempo, passei para direito, mas concluí mesmo, só concluí a administração, tá bom? E eu vou dar um espaçozinho no final para vocês perguntarem e a gente responder aqui, tá bom? Então, preparei um material que eu creio que ficou bacana para você, você entender como foi minha preparação, que o objetivo é esse, ó. Você enxerga a minha preparação, como eu me preparei e segue o que cabe na sua vida. Eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte, que é uma frase de um autor americano que diz o seguinte, que o sucesso deixa rastro, né? Ou seja, se você visualizar onde você quer chegar, a pessoa que chegou onde você quer chegar, você pode encontrar alguns aspectos que vão facilitar o seu trajeto também. Eu acredito muito nisso, por isso que eu convido de vez em quando algumas pessoas para cá, para ProAluno, para falar como foi minha preparação. Já temos um de outro colega, do Bruno Davantel, você pode clicar lá, está lá gravado. Essa agora é a minha. Já conversei com a Emily Simões, também falou sobre a preparação dela.
E acho que na próxima semana, talvez na outra, a gente vai conversar com um procurador de Recife para contar essa jornada. Eu acredito que é muito importante nós termos exemplos para poder seguir de certa forma, tá bom? Então, como eu disse, eu vinha de alguns anos estudando para concurso e trabalhando em vários órgãos. Em 2009, aliás, em 2007, quando eu passei para o INCRA, eu passei lá 2 anos e pouco. Então, 2007, 2008, 2009. Em 2009, aconteceu comigo o que eu chamo de tomar uma decisão muito importante na minha vida. Eu dei aula, como eu falei, sou formado em administração, eu dei aula por mais de 3 anos em uma disciplina chamada... Vamos lá. Então, quem tiver... Voltei. Voltei. Quem tiver... por favor, quem tiver aqui na sala, pode desatualizar, pode fechar aqui, bem que tem um íconezinho da câmera, clique em cima para poder sair, porque senão fica muito pesado. Tá bom? Bacana, já saiu uma. Vamos lá. Ei, quando você estava aí travado, eu estava conversando com o pessoal aqui do Instagram. Tudo bem? Voltou? Podemos continuar? Pode falar aqui no chat. Ok? Para a gente continuar. Bacana. Ok. Então, a gente estava falando sobre... deixa eu desabilitar aqui, que eu fico escutando as outras pessoas. A Amanda ainda está com o áudio aberto. Vou tirar o áudio dela aqui. Sim, pronto. Então, eu estava falando sobre isso, né? Sobre decisão. Foi uma disciplina que eu dei durante muito tempo, 2 anos, 3 anos, e eu acredito fortemente que o primeiro passo que temos que dar em qualquer aspecto da nossa vida que a gente quer fazer um divisor de águas, que a gente está indo pelo caminho e quer seguir outro caminho, é tomar uma decisão forte. Na verdade, pelo aspecto da palavra, pela etimologia da palavra, toda decisão, se você presta atenção, essa palavra, se você separar, existe essa palavra dentro dela, cisão, separação. Separar o quê? Separar o que você tinha, o que você vivia antes do que você vai viver agora a partir dessa decisão, tá ok? Então, foi uma decisão que eu tomei em 2008, basicamente em 2008, iniciozinho de 2009. Qual foi a decisão? Que eu gostaria de sair do órgão que eu estava. Veja bem, eu trabalhava no INCRA, analista administrativo, já há 2 anos e pouco, dava aula. Então, em termos de salário e realização profissional, já era algo extremamente bom. E todo mundo aqui sabe exatamente quanto é que ganha um analista, quanto é que ganha um auditor, mas veja, no INCRA, na época, era em torno de R$5, mais ou menos isso. E dando aula, mais ou menos em torno de 3, 4 mil reais por mês. Então, era uma situação realmente confortável. Mas a decisão que eu tomei era de sair do órgão para um cargo que me realizasse como conteúdo de cargo. Ou seja, que na descrição desse cargo, no que ele fosse fazer, como ele atuava dentro da sociedade, além de ter um bom salário, lógico, pudesse me ser útil como pessoa realmente, tá ok? Então, essa foi uma decisão que eu tomei em 2009. Uma decisão que realmente mudou drasticamente a minha vida. E por conta disso, por conta dessa decisão, eu tive que fazer um planejamento. Aliás, para que essa decisão fosse concretizada, melhor dizendo, eu tive que fazer um planejamento realmente diferenciado de tudo que eu vinha estudando. Como eu disse, há mais ou menos 10 anos, naquela época, eu vinha estudando para concurso. Desde os meus 18 anos, eu vinha estudando para concurso, de uma forma ou de outra. Então, foi um momento em que
eu parei, sentei e por alguns dias, mais de semanas, eu decidi fazer o seguinte: pegar tudo que eu fiz de errado naquele tempo que me fez reprovar várias vezes e fazer certo, e tudo que eu fiz certo e que me fez ter as aprovações que eu tive naquele período e reforçar. Então, basicamente, foi isso que eu fiz no ano de 2009, tá ok? Entendido essa primeira parte, pessoal? Posso continuar? Quem está assistindo aqui pela da sala e a internet do escritório, botei duas internet para, mas o Brasil é mais ou menos isso aqui, né? Não tem jeito. Então, toda vez que eu falo isso, pessoal, sobre decisão, decidir de verdade, não tem meio termo, ou você decide ou você não decide. Toda vez que eu falo isso, você me pergunta o seguinte, né? Como saber o que eu quero de verdade? Como tomar uma decisão tão importante como essa, né? Ó, porque uma decisão você já toma, que é estudar para concurso, não é verdade? Essa é uma decisão que você já tomou da sua vida. Só que decidir, por exemplo, qual o cargo que você realmente quer, é, qual o cargo que realmente pode lhe trazer satisfação, ou aquele cargo que você, em vez de estudar 2, 3 meses, 6 meses, você pensa que vai ter que estudar um ano e meio. Então, essa é uma decisão ainda mais forte. E essa é a pergunta que muita gente me faz: como saber o que eu realmente quero? Porque somente quando eu sei o que eu realmente quero, o que eu quero para a minha vida, que eu posso tomar decisões importantes na minha vida. Por exemplo, você decide casar. Essa é uma decisão importante na sua vida. Isso é uma decisão. Ah, quero casar. Mas, para isso, você tem que saber o que você quer para a sua vida. Ah, quero construir família, quero ter filhos, quero comprar uma casa, etc. Então, primeiro vem saber o que você quer para depois você tomar uma decisão verdadeira, uma decisão que faça mudanças significativas na sua vida, tá ok? Eu costumo, eu costumo utilizar essa analogia aqui. Deixa eu afastar aqui. Pronto. Não vou afastar não, se eu estou falando ou não, né? Vou deixar assim, tá bom? Essa analogia, não sei se você já ouviu essa analogia, mas ela, para mim, funciona bastante. Que é o quê? A nossa vida, basicamente, é como se fosse quebra-cabeça, um quebra-cabeça, e nós temos que saber quais são as pecinhas desse quebra-cabeça. Repetindo, nossa vida, se fôssemos usar uma analogia, é um quebra-cabeça. Você nasce com uma pecinha, você vai construindo a sua vida, vai adquirindo outra pecinha, e assim você vai formando. Mas, numa certa idade, adolescente, início da fase adulta, você vai percebendo que nem todas as pecinhas que chegam para você na sua vida encaixam com o que você quer da sua vida de verdade. Ou seja, por exemplo, você pode estar, sei lá, saiu da faculdade e lhe ofereceu um emprego, você está ali. Acontece muito isso com meus amigos formados em Direito. Sair da faculdade, oferecer um estágio, o primeiro emprego, e ele olha ali para o quadro da vida dele e vê assim, ó, realmente esse estágio aqui, esse primeiro emprego, não é o que eu quero na minha vida. Eu quero me tornar promotor, juiz, então isso aqui vai mais me atrapalhar do que ajudar. Ou seja, você só consegue tomar decisões efetivas na sua vida quando você sabe exatamente o que você quer da sua vida. E quando você tem esse quebra-cabeça, que não é um quadro montado, né? Você não tem uma visão ampla muito bem da sua vida como um todo, mas você sabe exatamente quais peças estão ou não estão se encaixando. Quando você recebe algo da vida, quando vem uma oportunidade, por exemplo, você sabe descartar ou não. Então, o primeiro passo é tomar a decisão, mas para se tomar essa decisão efetiva, antes de tudo, é saber exatamente o que você quer. Porque muitas vezes, eu vejo isso direto, pessoas achando que, pessoas desistindo no meio de um concurso, no meio de uma rotina mais estressante, justamente por isso. Como ela não desde o início, não sabe
se aquele estudo, se aquela dedicação, aquela abdicação, se deixar de ir para onde ela quer ir, se deixar de comprar aquele ingresso que ela queria comprar, se tudo aquilo realmente está se encaixando com o propósito de vida dela. E é por isso. Pronto, agora voltou. Voltou. Então, voltou. Então, tendo vamos chamar assim, esse horizonte para a minha vida, isso em 2009, eu decidi realmente sair do INCRA e eu me planejei basicamente um ano. Por quê? Eu sabia que o último concurso tinha sido em 2006. Eu estava no final de 2008, início de 2009, em cada 3 e 4 anos. Então eu pensei, sai em 2007, provavelmente vai ser em 2010. Então me planejei durante um ano, esse foi meu planejamento, durante 365 dias. Eu vou falar aqui mais adiante, mas eu levei mais ou menos um mês para estudar, aliás, para me planejar. Como eu disse, eu estava numa situação relativamente tranquila, ao mesmo tempo que era tranquila financeiramente. Veja, eu disse que trabalhava 8 horas por dia, dava aula 3 vezes na semana, teve um período que eu estava fazendo lição, ou seja, não era nada tranquila a minha rotina. Por isso que o planejamento era tão fundamental na minha vida de estudante naquela época. Sem o planejamento adequado, eu tinha certeza que não ia conseguir passar. Então, eu tinha duas certezas na minha vida. Que eu tinha que ter um planejamento muito bom e que eu não queria dar nenhuma brecha para que eu não conseguisse a aprovação. Então, eram essas duas certezas. E, basicamente, eu vou colocar aqui, todo planejamento, se eu pudesse resumir, como professor de administração, que eu já fui há um tempo, se eu pudesse resumir, fazer um conceito bem curto, planejar basicamente é você administrar recursos para um determinado fim. Então, planejar é administrar recursos para um determinado fim. E veja aqui, o meu planejamento, o objetivo era bem claro, passar em um concurso, né? Esse era o meu objetivo. Então, eu sabia que eu tinha que administrar meus recursos para chegar a esse fim. E, ao meu ver, hoje eu consigo enxergar isso muito melhor, mas os principais recursos que eu administrei naquele tempo foram o tempo, os materiais, de forma bem ampla, aí, viu? Material, videoaula, PDF, livros, etc. Administrar o tempo, os materiais e, principalmente, os relacionamentos, que é o calo de muita gente que estuda para concurso, não saber administrar os relacionamentos. Relacionamento familiar, de amizade, colega de trabalho, ou seja, relacionamento no conceito amplo. Então, esses foram os 3 pilares, podemos dizer assim, do meu planejamento. O que eu consegui, o que eu pretendi administrar durante esse um ano. É claro que existem vários detalhes que não espaço aqui, mas de fazer planilhas, desde comprar notebook, um outro notebook, essas coisas que todo mundo faz. Mas esses são detalhes. Eu quero falar aqui para você de uma forma mais macro para que você entenda como foi esse planejamento, ok? Então, são esses 3 os pilares que, ao meu ver, muitos concurseiros pecam na hora de se preparar: tempo, material e relacionamento. Na verdade, eu acho que sempre existem 2 barreiras na aprovação de um concurseiro. A primeira são as barreiras psicológicas. E isso tem
incluído ansiedade, estresse, falta de confiança, falta de motivação. Essas são as barreiras psicológicas. Podia até ter feito um slide para isso. Uma das barreiras principais. A outra é a de planejamento. Falta de planejamento, falta de administrar esses recursos. Então, hoje a gente vai focar nessa segunda barreira, a barreira do planejamento, onde está elencado, onde se encontra como fontes principais de recursos do tempo, materiais e relacionamento. Vamos falar de cada um. Muita gente acha que sabe a resposta para essa pergunta. Quantas horas eu tenho de estudar? Pronto, voltou? Bacana. Então, tem paciência que a gente vai seguindo em frente aqui, tá bom? Então, pessoal, como eu estava falando, era uma pergunta que eu tinha a obrigação de saber quantas horas disponíveis eu tinha para estudar. E para isso, eu desenvolvi um método, que eu até falo no meu livro, né? Quem já leu o meu livro aí deve conhecer esse método. Na verdade, não eu desenvolvi, eu devo ter lido, assim, ter lido, aprimorado e visto que serviu para mim. E esse método realmente serviu para mim. Só uma curiosidade, alguém conhece o meu livro? Eu sei que o Yuri conhece, é um amigo aí, um grande amigo, gente boa. O Finalmente Concursado, conhece, Gabriela? Amanda? Pô, Amanda, vamos ler fininho, rapidinho você lê, tá bom? Bem, então esse método está no meu livro que eu desenvolvi justamente para isso, que é separar as minhas atividades em 3 tipos. As dispensáveis, vamos falar de cada um, as alteráveis, chamei de alteráveis, e as indispensáveis, né? As que eu não podia mudar. O livro, Milene, é Finalmente Concursado. É esse aqui, ó, Finalmente Concursado. Você bota aí na internet, aí você encontra aí. Vendeu mais de 5.000 unidades no ano de 2015 e 2016. Muita coisa, né? Pronto. Nesse livro eu falo basicamente, aliás, muito desse método. Eu dividi minhas 24 horas em horas que eu podia dispensar, atividades, né? Atividades que eu podia dispensar, atividades que podia alterar e transformar em estudo, e as indispensáveis que eu não poderia abrir mão. Eu falo no livro que para cada um isso é uma realidade diferente. Por exemplo, eu não posso falar para você, Milene, você não deve ir para o cinema quando estiver estudando para concurso. É algo que você não deve fazer. Como é que eu vou saber se a Milene, isso para ela é um dos maiores prazeres que ela tem na vida dela, que é aquela ida ao cinema uma vez por semana ou a cada 15 dias, é a válvula de escape dela, quando ela consegue ter mais um gás e conseguir estudar mais ainda. Ou seja, as horas indispensáveis ou atividades indispensáveis, isso é de cada um. Eu elenquei as minhas e vamos supor aqui, nós temos 44 horas. Deixa eu mudar bem aqui de cor. Deixa eu mudar. Nós temos 44 horas na semana, né? 44 horas, mais ou menos. Eu vou colocar assim 44 horas estudáveis, vamos dizer 44 horas estudáveis, né? E tem gente que consegue estudar muito mais, né? Lógico, né? Mas no meu caso, mais ou menos 44 horas. Dessas 44 horas, eu fui ver. Não, desculpa, ao contrário, né? Desculpa mesmo, né? Minha meta era chegar a mais ou menos entre 40 e 44 horas por semana. Essa era a meta máxima, né? Mas o que eu consegui buscando foram mais ou menos 35 horas semanais, por conta da minha rotina. E vou explicar mais ou menos como eu consegui. Por exemplo, descartar as atividades dispensáveis, aquelas que eu podia descartar. Se na época, por exemplo, não estou aconselhando isso, né? Se na época eu fazia academia, por exemplo, deixei de fazer academia, porque naquela época podia ser algo dispensável. Se naquela época eu assistia mais televisão, cortei completamente a televisão. E assim eu fui agregando horas no meu dia. Fui alterando minha rotina até conseguir uma quantidade
que para mim era o ideal. O tanto questão de qualidade quanto de quantidade. Se eu procurar, ainda hoje eu tenho essa planilhazinha onde eu saio catando cada minuto do meu dia até chegar a pelo menos 6 horas por dia. Basicamente, estudava aqui 1 hora antes de chegar ao trabalho, 1 hora, 1 hora e meia. O Yuri aparecendo aí. Yuri apareceu rapidamente. Ou seja, 1 hora, 1 hora e meia antes de chegar ao trabalho. Eu chegava ao trabalho antes de todo mundo, mais ou menos entre 6, 6 e meia. E todo dia eu via uma piada do guarda lá, que falava assim, né? Ei, foi deixar os filhos cedo na escola, por isso que você... Não, chegar cedo para poder estudar. Para mim era mais fácil. Acordava 5 horas, entre 6... Voltou. Então, eu estava falando da rotina do dia a dia e, na verdade, eu estava falando sobre a primeira meta do dia, né? Essa, para mim, era a das metas mais importantes. Estudar aquela minha primeira hora por dia. Por quê? Porque ela era a que me dava motivação para as outras horas do dia que viriam. Então, 1 hora antes de trabalhar, 1 hora na hora do almoço, eu tinha 2 horas para almoçar, então era mais ou menos 1 hora. Então, se eu somar aí 1 hora e meia com 1 hora, já dá 2 horas e meia, né? Já é um grande passo para quem quer fechar suas 6 horas por dia. E nos dias em que eu não tinha aula, eu saía do trabalho 6 horas e umas 7 horas, aliás, 5 e meia, 7 horas eu já estava na biblioteca estudando. Então eu conseguia estudar mais 3 horas. Então, em média, dava 5 horas a 6 horas por dia de trabalho. Isso de segunda a sexta. E no sábado eu me planejava para estudar pelo menos entre 4 e 5 horas. E nada no domingo. Nada no domingo. Por quê? Porque eu sabia que minha rotina durante a semana, de segunda a sábado, era uma rotina realmente pesada. Então, algumas vezes eu estudei no domingo, assim, 1, 2 vezes, e sempre eu cansava na segunda-feira. Eu começava a segunda-feira cansado e eu via que não tinha o mesmo rendimento. Eu só ia me recuperar lá na terça-feira e para isso não era bom. E como eu tinha me planejado durante um ano inteiro, eu sabia que eu tinha que garantir esse nível, como se fosse um pouquinho mais alto, durante pelo menos um ano. Então, eu sabia que o domingo, para mim, era um domingo de descanso. Talvez uma leitura mais leve, mas estudar de verdade, durante esse período, não estudei. E foi assim que eu consegui minhas 35 horas, mais ou menos, toda semana. E eu não coloquei aqui, mas eu tinha anotado na época todas as minhas metas. Meta de quantidade de questões que eu tinha que fazer de cada disciplina, meta de quantidade de horas que eu tinha que fazer semanal, mensal, e a quantidade de horas que eu sonhava em ter no dia que saísse o edital, eram mais ou menos 400 e pouco, eu acho. Não, entre o edital e a prova, eu me planejei para fazer mais ou menos 400 horas, e foi as horas que eu consegui fazer. E depois do edital também tinha meta de quantas questões eu queria fazer em português, quantas questões eu queria fazer em direito do trabalho, quantas questões eu queria fazer em normas regulamentadoras e assim por diante. Por que isso? Porque eu queria, a partir do momento que eu tinha uma meta, por exemplo, de fazer 28 questões em português de 30 da ESAF, eu sabia quantas horas eu devia me dedicar para aquela disciplina, tá ok? Então, acho que aqui nesse slide fica 2 dicas que eu acho imprescindíveis, bater a primeira meta do dia, isso é importantíssimo, porque isso lhe motiva durante o restante do dia. A partir do momento que você tropeça na primeira meta, você manda um recado para o seu cérebro, você diz o seguinte, uma meta sem bater, 1 hora menos do seu estudo não é muita coisa não. E isso vai alimentando outros recados, né? Quando você não faz suas 2 horas, quando você não cumpre a meta do dia, e aí você leva para a semana, para o mês, e vira uma bola de neve, e o seu cérebro entende que desistir é normal, que não cumprir a meta é normal. E quando você força constantemente que desistir não é uma opção, ele vai entender constantemente que
a sua atividade que você planejou, ela deve ser cumprida de uma forma ou de outra. Então, essa é uma dica que parece simples, mas é extremamente poderosa para o seu dia a dia. Ensine o seu cérebro que desistir não é uma opção, tá ok? Ensine constantemente que desistir, que não bater uma meta, que não cumprir o seu cronograma, não cumprir aquele planejamento dos capítulos que você tinha para estudar, que isso não é uma opção. Isso, você só consegue ensinar isso para ele formando um hábito. Esse é o grande. Voltou. Voltou, pessoal? Pronto. Então, como eu estava dizendo, esse é o grande mote do meu livro, porque eu acredito muito nisso. E eu só escrevi o livro, aos 2 anos depois que eu passei para o concurso, porque sempre quando vinham me perguntar, né, sobre técnica de estudo, etc., né, eu sempre me vinha à mente isso, que um dos motivos de tanta desistência ou de não estudar tão afinco como se deveria estudar é porque quando o hábito não está arraigado, o estudo é um fardo, né? Mas quando o hábito ele faz parte de você, o estudo se torna um pouco mais leve e você consegue estudar por muito mais tempo, tanto diariamente como na semana, quanto no mês e durante a sua vida que você passa como estudante para concurso e com mais qualidade, porque o hábito, o cérebro não se pergunta mais, devo ou não estudar essas 8 horas por dia? Devo ou não abdicar do domingo ou do sábado? Devo ou não deixar de jogar futebol na quarta? Ou seja, o cérebro não faz mais essa pergunta. E quando ele não faz mais essa pergunta, você sofre menos e você leva com mais leveza o seu dia a dia de estudo, tá ok? Então, é um exercício que eu aconselho você fazer, elencar, separar essas suas horas, suas atividades e formar um bloco de horas que você tem que fazer por semana. Fazendo isso, você sabe exatamente que está estudando o quanto deveria estudar, tá bom? E você vai responder a essa pergunta que foi feita, né? Quantas horas tenho disponível para estudar? Isso é fundamental para você seguir adiante, tá bom? Vamos ver aqui. Pronto. E vamos ver sobre planejamento de materiais. Eu sei que muita gente já bateu nessa tecla com você, e eu não sei se você também concorda com isso. Mas, para mim, hoje em dia, um dos principais vilões do concurseiro não é nem tanto a falta de material, é o excesso de material. Hoje em dia você tem material da forma que você sonhar, da disciplina que você sonhar, se você quer em PDF você tem, se você quer em videoaula você tem, ou seja, você tem material à vontade. É claro que muitas vezes alguns materiais são caros, a quantidade também, se for só uma disciplina, mais 16 disciplinas, por exemplo, comprar material de tudo é realmente caro. Mas uma coisa que para mim foi fundamental foi primar pela qualidade do material. Ou seja, saber escolher exatamente qual material eu deveria ter para cada disciplina. E muita gente pode pensar o seguinte, para ele é fácil, né? Eu já estava trabalhando no INCRA, dava aula, etc. Mas não, veja que para o concurso de AFT, na época, eram, se eu não me engano, 16 disciplinas, né? Então, muita disciplina e para essas disciplinas na época nem material adequado existia. Por exemplo, eu acho que ainda hoje não existe direito, que é economia do trabalho. Você achava pouquíssimo material às vezes de má qualidade, mas mesmo assim eu pensava, Rebeca Vale na época era bom. Não sei hoje como é que tá e também como é que como é que ele se adequa hoje para o curso. Mas na época eu acho que era o único que tinha, Lucas, do Heber Carvalho. Mas enfim, mesmo para essas disciplinas que era difícil de material, você escolheu o material adequado e não se iludir com a quantidade de material que você tem. Porque tem muita gente que vira colecionador de material, né? Se a pessoa disser assim, eu tenho material de direito administrativo, eu quero. Embora você já tenha 2 livros de direito administrativo, 2 PDF,
100 horas aulas de direito administrativo. Então, voltou? Tá ok? Voltou. Então, essa foi algo fundamental para mim. A partir do momento que eu escolhi algo de qualidade, eu me dedicava naquela disciplina. Eu acompanhei alguns alunos no ano de 2015, não, 2016 eu acho, não, 2015. E era impressionante quando eu acompanhei mais ou menos uns 20 alunos desse ano, mais ou menos. E era impressionante como quase todo mundo tinha bons materiais, né? Bons materiais, mas muita gente não chegava até o fim do material. Comprava um livro, não lia todo, comprava um livro de questões e não fazia todas as questões. E se iludia com a quantidade, pegava uma estante cheia de livros, um notebook cheio de videoaulas, se iludia com essa quantidade e não se detinha realmente na qualidade. E eu usei intuitivamente uma ferramenta, não sei se quem estudou para concurso já e teve que estudar administração geral ou pública, tem essa ferramenta chamada análise SWOT, né? Exatamente, Yuri. Eu até fiz uma aula, tá aqui no site, em live, tá ali gravada, só sobre isso. Que para comprar materiais de qualidade, para saber qual material de qualidade e a quantidade certa, isso aqui é fundamental. Você separar as suas disciplinas que você tem que estudar em disciplinas fortes, em disciplinas que você é fraco, em disciplinas que pode ser uma oportunidade e em disciplinas que pode ser uma ameaça. Eu vou falar aqui rapidamente como eu utilizei, dando alguns exemplos de algumas disciplinas e você vai entender como é que você pode utilizar. Bacana, Marcelo. Gostou da aula? Bacana. Ó, quem tiver aqui no Insta e não tiver baixado ou se inscrito, ela é gratuita. É uma aula sobre como utilizar a análise SWOT para iniciar os seus estudos, tá bom? Eu vou falar aqui rapidamente como é que eu utilizei, mas lá está mais detalhado. Basicamente é o seguinte, eu tenho 16 disciplinas. Como eu vou estudar essas 16 disciplinas? Eu vou gastar todas as minhas forças, aliás, eu vou colocar todas as minhas forças que eu tenho, e não se iluda, sua energia ela é limitada, de todo mundo. A minha energia é limitada, a sua é limitada, e você tem que escolher muito bem onde colocar cada pontinho da sua energia. Então, e a análise SWOT faz com que você faça isso. Por exemplo, você colocar quais são as suas disciplinas fortes. No meu caso, até do exemplo lá na aula, uma disciplina que eu era forte na época era raciocínio lógico. Por quê? Porque eu dei aula de matemática dos 16 aos 20 e poucos anos. Então, para mim, era uma disciplina forte. Quando eu identifico que essa disciplina é forte para mim, o que eu faço? Eu monto uma estratégia específica para ela. No caso de raciocínio lógico, a minha estratégia era fazer prova uma vez por semana, mais ou menos, eu acho que era essa a estratégia. Fazer prova uma vez por semana da ESAF para calcular quantos minutos eu tinha que eu usava para cada questão, tá bom? Então, eu identifiquei, sou forte em raciocínio lógico, sou forte em disciplina X e montei uma estratégia para cada um. E assim eu fiz também qual era uma disciplina fraca. Para mim, SST, uma disciplina que eu era fraco. Por quê? Disciplina nova, nunca tinha visto, enorme, né? São 30 e poucas normas regulamentadoras, muitos detalhes, então era fraco. Então era outra estratégia que eu usei para atacar essa disciplina. Fazer questões, ler, reler, ler mais uma vez, ler 5 vezes. Então era outra estratégia que eu utilizei. Oportunidade, por exemplo, direito do trabalho era uma disciplina que para mim era uma oportunidade. Por quê? Porque não era uma disciplina tão difícil. Eu até falo lá na aula que a disciplina que você vê no seu dia a dia, agora você viu aí isso que fizeram com o direito dos trabalhadores aí nesse novo PL aí do governo. Você está todo tempo debatendo, você talvez tenha sido seletista, tenha tido carteira de trabalho assinado. Então, disciplina, embora eu não fazia parte dos meus estudos, a partir do momento que fez, para mim era uma oportunidade porque eu poderia fazer muito ponto naquela disciplina. E por isso, para mim, era considerada uma oportunidade. Então, assim como uma fraqueza, ela
também foi colocada, eu desenvolvi uma estratégia de estudar muito fortemente ela. Assim, deixa eu contar só um pedacinho aqui de uma estratégia. Primeiro, comprei um livro bem básico, assim, sei lá, de 200 páginas, li rapidamente, depois passei para um segundo livro, depois passei para um terceiro e fechei nesses 3 livros, além de muitas questões. Resolvi todas as questões da ESAF que podia existir de direito e trabalho. Por isso, para mim, era uma oportunidade. E raciocínio lógico, para mim, o que era uma ameaça para mim? Também, aliás, e o que era uma ameaça? Também raciocínio lógico, por incrível que pareça. Por quê? Eram só 10 questões, mas ela é responsável por muitas eliminações da prova da ESAF. Tanto é que muita gente ficou no meio do caminho por conta de raciocínio lógico. E para mim, também era uma ameaça na época. Se você quiser ver a estratégia que eu desenvolvi para ela, você acesse lá a aula lá, é gratuito, como eu falei, e eu desenvolvi uma estratégia diferente para ela e no final deu certo também. Tá bom? Então, só recapitulando. Nesse período de 2009, eu administrei os meus principais recursos, que ao meu ver eram tempo, materiais e, por último, administrei um recurso preciosíssimo na vida de todas as pessoas, que é o recurso chamado de relacionamento. Vamos dizer que recurso é tudo aquilo que ele coloca para frente, seja dinheiro, tempo, tudo aquilo que faz com que você alcance seus objetivos. É lógico que relacionamento é algo que pode lhe puxar para trás, né? É meio redundante, né? Lhe puxar para trás, mas enfim, como lhe empurrar para frente. E qual foi a minha estratégia de utilizar esse recurso relacionamento? É uma estratégia bem simples, mas fundamental, que é você trazer todas as pessoas que são importantes na sua vida para o mesmo barco. O que é isso? É você compartilhar, exatamente. Aí, Tulu, valeu, cara. Compartilhar a sua visão de futuro. Como é que eu trago as pessoas para o mesmo barco? Usando essa analogia de trazer as pessoas para o mesmo barco, né? O que é isso, né? Você fazer com que as pessoas naveguem com você de um ponto a outro. Ou seja, quando você utiliza essa expressão trazer as pessoas para o mesmo barco, você está dizendo o seguinte, ó, que você está trazendo essas pessoas, está dizendo para ela que, ó, nós estamos saindo daqui e vamos para aquele outro lado. É claro que você não vai trazer seus amigos e todos seus parentes para estar para concurso, não é isso que eu estou falando. Estou dizendo o seguinte, que você pode, aliás, você deve colocar na mente de todas as pessoas a sua visão de futuro. O que aquele estudo está fazendo por você e pelas pessoas que estão próximas a você. Quando alguém... Voltou. E aí, pessoal, aqui está me avisando o Insta que está faltando 50 e poucos segundos para acabar, tá bom? A aula vai ficar lá gravada no Instagram, aliás, na ProAluno, por isso também é uma das vantagens de gravar por lá, porque eu deixo gravada, posso editar depois, e aqui eu não tenho essas funcionalidades, tá bom? Mas vamos lá. Então, o que você tem que fazer para trazer essas pessoas para o seu barco? Mostrar uma visão de futuro. Olha, eu estou estudando para esse concurso, eu vou abdicar da sua convivência vários dias no ano, vou deixar de ir para essas festas, vou deixar de ir para aniversário, porque eu tenho absoluta certeza que o que eu estou fazendo aqui vai ser melhor para mim, que eu vou passar em um concurso, ganhar um salário melhor, etc. Mas também vai ser melhor para você, minha irmã, para você, minha mãe, meu pai, para os meus amigos, lógico, também, de certa forma. Deixa eu ver bem aqui, pessoal, rapidinho, que o vídeo no Instagram concluiu, o seu vídeo ficará no momento, agora ele terminou. Não? Tem aqui, salvar, vou tentar salvar aqui. Então, quando você coloca essa visão para todo mundo, todas as vezes que alguém tiver em dúvida, por exemplo,
em chamar para ir para um casamento, ou um amigo seu chamar você para ir para uma festa, ele vai lembrar que você contou para ele, de forma direta ou indireta, que você tinha uma visão de futuro e todo mundo, além. A Amanda caiu. Caiu aqui também? Comenta aí. Não, não. Ah, bacana. Bacana. Então, além das pessoas não lhe atrapalharem, né? De certa forma, a gente pensa que só quem atrapalha a gente é quem não gosta da gente, quem tem algum problema com a gente. Não. Às vezes, as pessoas que mais nos amam são as pessoas que mais atrapalham. Por quê? Porque elas querem o nosso convívio, necessitam do nosso convívio e de vez em quando estão lá batendo na porta do seu quarto, lhe convidando, lhe chamando, mandando WhatsApp, convidando pelo Facebook, etc. E mais, quando elas têm essa visão clara, quando você consegue expressar claramente onde você quer chegar e mais ainda que você tem certeza absoluta, e isso volta lá no começo da aula, né? Porque você sabia onde quer chegar e você decidiu, quando você consegue expressar isso para ela, você coloca todo mundo no mesmo barco e de uma forma ou de outra as pessoas, além de não lhe atrapalhar, vão lhe ajudar com certeza absoluta. Pessoal, pois basicamente era isso que eu tinha para falar. Deu uma hora e pouquinho, contando com as interrupções, deu uma hora de live. Basicamente era isso que eu tinha para falar. E agora a gente vai liberar aí 10 minutinhos para a gente conversar, perguntar. Se você tiver alguma coisa para perguntar, eu respondo aqui. Pode ser? É claro que não dá para a gente falar tudo, né? Sei lá, eu ia falar mais ou menos 11 anos da minha vida em uma hora, meio complicado. É bem complicado. E aí, José, não faço mentoria, mas por conta do meu tempo mesmo. Mas tem alguns professores aí no site, você coloca lá proaluno.com.br, tem lá a minha mentoria e tem alguns professores, mentores muito bons. Todo dia eu recebo assim, um feedback muito positivo dos professores, eu fico muito alegre por isso, né? Previsão de novo concurso, eu apostaria em 2018. Por quê? Por que eu apostaria? Porque eu iria me dar um ano de estudo. 2018 até março de 2018, por exemplo. Então, um ano de estudo muita coisa para estudar. Aí fala assim, Ranieri, se não sair em 2018? Ah, paciência. Você estudou um ano, você tem uma bagagem muito grande. Se sair só em 2019, aí você tem mais um ano para estudar, é quase certeza você passar, né? Com 2 anos de estudo é muita coisa. Por que eu não pensaria em 2 anos de estudo? Porque isso ia me desestimular muito, tá bom? Ia me desestimular muito. Então, um ano seria um bom tempo. Para mim, né? A Aline está falando, prefiro que saia em 2019. Se isso estimular você, também depende da sua bagagem, né? Para mim, como eu vinha de vários concursos, um ano para mim foi suficiente. Mas tem gente que precisa de um ano e meio, tem gente que precisa de 6 meses, por exemplo, né? Então depende da sua bagagem. Para mim, um ano seria bem motivador. Deixa eu voltar aqui. A pessoa perguntou aqui, só um instantinho. Opa, voltou. Então, entendeu? Quem perguntou sobre quantas matérias por dia está por ciclo de estudo. Então, geralmente de 2 a 3 disciplinas por dia, tá ok? Mais ou menos. Fala um pouco sobre o método de estudo, algum método para leitura, marcação, revisão. Olha, eu tenho um site pessoal, roniermiranda.com. Lá falo muito sobre esses métodos de revisão, como resolver questões, eu falo muito mesmo. E artigos bem grandes, tá bom? Bem grandes, mas com conteúdo, assim, bem, vamos chamar pesado, mas no bom sentido. Bem denso mesmo. Tanto é que tem um artigo lá que é Como Fazer Revisão, que é um dos mais lidos do Brasil nesse tema, né? Você bota lá Como Fazer Revisão, Ronieri é o primeiro artigo que aparece, tá bom? Deixa eu ver aqui. Como você concilia atacar disciplinas com grade diferente entre SES, exemplo, funcional, SES não cobra continuidade, tá? Exato. Olha, com o tempo de estudo, eu estudaria tudo, o que cai na ESAF e o que cai no CESP. Como eu tenho agora, atualmente, dando esse conselho agora, eu estudaria tudo, quanto CESP, quanto ESAF. Eu sou meio desesperado para estudar, assim, gosto de estudar o máximo possível. Então,
Tanto é que nas NRs, eu estudei todas as NRs. E hoje eu não aconselharia estudar todas. Eu aconselharia estudar algumas principais. Entre 5 e 8 NRs, tá ok? Seria basicamente isso. Tá bom? Mais alguma pergunta? Ver se eu respondi todas. Olha, Gabriela, em relação à banca, o CESP cobrou umas disciplinas assim que eu acredito que nem caia mais. Não sei, contabilidade caiu, então muito estranho. Mas eu não sou a pessoa mais indicada para fazer essa análise, porque eu fiz o concurso da ESAF, né? Eu acompanhei o do CESP dando aula de segurança do trabalho, então eu me deti naquele conteúdo. E eu acho a ESAF muito mais abrangente em termos de profundidade nos estudos, tá ok? Assim, Gabriela, não está todas as NR porque basicamente por conta de estatística, né? Estatisticamente, não são todos que caem, porque é muita coisa. Eu procuraria ver quais são as principais NRs cobradas no geral, tanto para a FT como para a segurança do trabalho, porque tem NRs que caem até na fiscalização, por exemplo. Quem trabalha na área de segurança tem NRs que são muito mais usadas e tem outros que raramente são usadas. Então, até por questão de lógicas, até questão de lógica, você pode estudar, assim, separar quais são as principais, tá bom? Eu fazia todos os métodos de resumo, mas para cada um tinha um diferente. Por exemplo, normas regulamentadoras. Algumas normas eu fiz mapas mentais, algumas eu resumi realmente. Então, para cada um eu fazia um método diferente, Lucas. Tá ok? Aline, assim, eu não poderia, eu seria um pouco leviano para dizer qual NRs deveria estudar, assim, com toda certeza, porque eu não fiz esse estudo mais recentemente. Mas NR5 é fundamental, NR7, NR9, NR a 1 e a 2 são pequenininhas, tem que ler. A 12 tem que dar uma lida, assim, ela toda hora tá gigante, mas é bom ter uma lida mais aprofundada. Essa novidade dos frigoríficos, como é nova, é bom dar uma lida. NR10, por exemplo, que é um NR muito técnico, não leria. A 18 dá uma lida por cima também, mas algumas tem que se aprofundar. 7, 9, por exemplo, 5, A4, SESMIT, tá bom? CIPA, tá ok? 15 é enorme, tá bom? Tá ok? Deu pra entender? Assim, quem aqui, só para ter uma ideia, quem está estudando para auditor fiscal do trabalho? Quem realmente está estudando, quem entrou porque está estudando para auditor fiscal do trabalho? Que aí eu tenho uma ideia. Aline estudando, Lucas. Ah, bacana, bacana, bacana. Não foi só pelo conteúdo de como está estudando, né? É porque eu. Tá bom, bacana. Foco 100%. É isso aí. É isso aí. Como eu disse, eu passei mais de um ano com foco total em FT. Vários concursos saíram e teve só um detalhe aqui. Voltou. Voltou. Você conseguiria conciliar o estudo com algum outro concurso, no caso de quem ainda não está empregado? Olha, Marcelo, tem alguns concursos que dá para conciliar sim. Se principalmente for da área trabalhista, tiver pelo menos uns 60, 70% de disciplinas comuns, é interessante. Agora, se for, é claro, se você não vai estudar para, sei lá, delegado e auditor fiscal, não seria muito legal, né? Mas alguns dá sim para estudar, tá ok? Pessoal, antes que eu esqueça, tem um curso que eu estou gravando, é esse curso aqui. Estou resolvendo a última prova de AFT de segurança que caiu para a AFT. Resolvendo todas as questões que caíram na prova. Tá ok? Para quem está estudando aí, cada questão estou levando de 15 minutos mais ou menos para estudar, para ler. Assim, tô fazendo bem devagar porque eu quero detalhar bem, né? E no final eu quero fazer um apanhado, né, sobre o estudo da NR, né, uma aula bônus que eu vou fazer sobre como eu estudaria, algumas dicas de como estudar cada NR. Tá bom? Tá aí o link. Vai vir, eita, essa pergunta é difícil. Essa pergunta é difícil.
Mas civil empresarial, Lucas, por exemplo, são aquelas disciplinas que eu pegaria, assim, eu faria isso, né? Pegaria depois que eu tivesse craque, mas craque mesmo, aquelas que é certeza, direito de trabalho, NR, português, assim, lógico, não que eu tivesse. E foi o que eu fiz, sabe? Eu peguei uma base, passei mais ou menos 6 a 8 meses estudando forte aquelas disciplinas e só fui passar para essas depois que eu dizia assim, pô, isso aqui raramente vou errar uma questão. Eu fiz isso, cara. Tá bom? Ok? Mais alguma pergunta? Ele veio uma grande aqui. Ranieri, as disciplinas que abrangem o concurso de analista de engenharia de trabalho são equivalentes ao trabalho ou são muito diferentes? Analista administrativo em TRT, é isso? Em TRT tem uma boa semelhança, cara. É uma boa semelhança. Processar o trabalho já não cai, né? E é uma disciplina chata, né? Pra caramba, assim, de conteúdo eu não gosto, né? Mas, ó, faz o seguinte, a mentoria é do Bruno, né? Quem faz é ele. Eu vou fazer o seguinte, ó, todos vocês, eu tenho vocês todos cadastrados no e-mail. Quem se cadastrou aqui na live estão cadastrados. Eu vou falar com o Bruno e vou pedir um desconto para quem assistiu essa live aqui, tá bom? Aí eu mando por e-mail, aí vocês dão uma olhadinha na caixa de spam, viu? Faz o seguinte, eu vou dar um desconto no curso. No curso eu posso dar agora, tá bom? Nesse curso que eu coloquei aqui, ó, eu posso dar um desconto. Tem um, acho que é FT 2018. Tem esse cupom de desconto aqui, AFT 2018. Ele dá 50% de desconto no curso, tá bom? Aí ele vale, acho que até o final do mês. Eu criei ele no início do mês, acho que vai até o final do mês. Todas as regiões do Brasil, cara, tem fiscal. E a vantagem em relação aos outros concursos é que é que são regiões relativamente grandes, né? A receita, às vezes, para regiões bem pequenas. Então, Tefé, no Amazonas, para auditor fiscal não existe isso, não. Geralmente, capitais ou cidades bem maiores, tá bom? A minha primeira lotação foi Imperatriz do Maranhão, tá bom? Não entendi a pergunta sobre SST. Milena, o curso são as últimas questões respondidas, né? Aliás, as questões de 2010 de SST. Então, estou respondendo todas e já tem umas 5 aulas gravadas. Aí você pode comprar e eu vou gravando. Toda semana vai saindo uma. Concurso de 50%, é disso que eu estou falando. Sempre médio para voltar aqui para Fortaleza. Leonardo não é desanimando não, mas é quase impossível voltar para, não impossível, né? Mas sei lá, uns 8 anos, 5 a 8 anos, muito. O desconto é de 50%. AFT 2018, AFT 2018, 50%. Vou botar aqui, tá bom? Voltou. Pessoal, pode dar o feedback se foi bacana, se foi proveitoso para vocês, se o conteúdo foi realmente satisfatório, tá ok? Porque a gente pode, quem sabe, repetir outras aulas, outros temas mais específicos. Ah, bacana. Bacana. É uma coisa, não sei se vocês lembram, tinha um fórum aí, não sei se ainda é ativo, o fórum Concurseiros, acho que é isso. Lá tinha uma parte só de depoimento, eu adorava ler aqueles depoimentos. E eu até pensei, não, quando eu passar eu vou fazer esse depoimento lá, mas nunca fiz. Então é uma forma de, eu acredito muito, né, que a gente possa contribuir de alguma forma com os outros, e isso reflete pra gente. Isso parece meio piegas assim, mas eu acredito bastante nisso. Eu acho que sempre volto. E como eu sempre tive muita sorte, isso é relativo, né, na minha vida, é uma forma que eu tenho de com quem está nessa jornada, porque eu sei na pele como é complicado, mas também eu sei na pele que vale a pena. Eu costumo dizer que não vale a pena os meses que você estudou, o ano que você estudou, não. Vale a pena cada segundo. Você sabe o que é cada segundo? Cada segundo que você está estudando vai valer a pena. E no dia que seu nome sair lá no Diário Oficial, tudo aquilo que você passou vai vir assim como um sonho, assim, né? Todos aqueles dias, meses, vai vir como um sonho assim suave, você vai se sentir mais leve e vai
ter esse pensamento. Ó. Vai ser um dos primeiros pensamentos que você vai ter na vida. Valeu a pena, tá bom? Pessoal, pois, boa noite. Obrigado de coração. E aproveita aí o desconto aí que acho que fica até o final do mês, que era um cupom que eu fiz e até o final do mês tem um desconto, tá bom? E vou fazer assim, fica ligado aí na ProAluno, nos e-mails. A gente se comunica muito por e-mail, tá bom? Manda muito e-mail, porque eu acho que é uma forma mais documentada, né? E fica de olho aí que sempre tem novidade, tá bom? Um grande abraço e até outro dia. Valeu, pessoal. Valeu.